Você já ouviu falar e sabe que é possível viver de renda com ações, pagadoras de dividendos, principalmente, fundos imobiliários, mas você sabia que é possível viver de renda com fundos de investimentos? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Acompanhe aí. Fala pessoal, bem-vindo ao canal da Carteira Z, é um prazer ter a sua audiência aqui conosco. Aqui na Carteira Z a gente sempre fala sobre investimentos, fundos, fala com gestores, então esse canal tem conseguido, agregar valor para as pessoas, trazendo informação de qualidade. Se você ainda não conhecia, está chegando agora, se inscreve no canal, curte, compartilha, eu acho que você vai gostar desse conteúdo aqui. Hoje a gente vai trazer um conteúdo bem legal, muito especial, que é uma pergunta recorrente que a Carteira Z recebe há muito tempo, e eu vou revelar uma estratégia que eu utilizo na minha carteira pessoal, que foi palco de uma pergunta mesmo no Instagram do Carlos. Eu vou já compartilhar a tela aqui para a gente entender, nesse contexto que eu falei no início, como viver de renda com fundos de investimentos, é possível? Como é que a gente faz isso? Então, eu vou colocar a pergunta aqui, o medo do Carlos, Vamos lá. Carlos Aguiar. Que burrico! Ele é de Recife. Ele perguntou assim: Zatá, eu não me acostumo com volatilidade alta e queria saber se tem alguma forma de viver de renda com fundos de investimentos conservadores e se sim, vale a pena e é rentável? Então é isso que a gente vai falar hoje, porque a gente sabe que ações, fundos imobiliários, REITs, são os fundos imobiliários americanos, é renda variável, Então você tem aquela oscilação na cota, você tem aquela oscilação na ação e muitas pessoas não ficam tranquilas com isso. Cada um tem seu perfil, É altamente compreensível. Então eu fiz alguns slides aqui para mostrar uma estratégia que eu utilizo também na minha carteira e eu acho que vai ajudar na percepção de muita gente aqui. Então eu dei o título aqui, fiz poucos slides aqui, vai ser um vídeo bem curtinho, mas dei o título de geração de renda com fundos de investimentos tradicionais. Quais são as formas de geração de renda tradicionais? Ações pagadoras de dividendos, Muitos investidores antigos, Luiz Barsi utiliza, compra boas ações de empresas perenes, de boas pagadoras de dividendos, que estão pagando de forma consistente nos últimos 5, 10 anos, enfim, cada um tem seus critérios, e aí essas pessoas vivem recebendo dividendos dessas empresas, mas obviamente, quando a gente fala de renda variável, quando a gente fala de ações, a volatilidade é muito acentuada em alguns períodos e, como eu disse, muitas pessoas não ficam confortáveis com isso, e investimento é para te trazer tranquilidade e não caos. É claro que a pessoa, ao longo do tempo que ela vai aprendendo mais, ela pode e até deve arrojar um pouco mais, mas sempre dentro daquele limite que vai de cada perfil. Eu acho que o mais importante para o investidor é a habilidade de dormir bem à noite. Alguém falou sobre isso, um investidor muito famoso, não lembro quem foi agora, vou pedir para o Caio colocar aqui na tela. A outra forma de geração de renda muito famosa são os fundos imobiliários, que tem uma volatilidade, dispersão das médias em relação aos retornos bem menor do que ações, mesmo as ações menos voláteis. Em geral, os fundos imobiliários são menos voláteis, mas não deixa de ser renda variável. Em alguns períodos também as pessoas podem, e algumas ficam bastante desconfortáveis também com isso. E os REITs, que são os fundos imobiliários americanos, de forma bem resumida, que a gente não vai entrar no mérito de cada um aqui. E a gente só queria falar sobre essa questão de como gerar renda com uma menor volatilidade, tendo em vista que esses 3 tópicos que eu falei agora, eles têm uma volatilidade acentuada. Então vamos lá. Quais são as vantagens, principalmente, de investir em fundos de investimentos? Primeiro que há uma gestão profissional ali por trás, pessoas que têm muito tempo no mercado, que estão atuando há muito tempo, equipes. Isso é muito interessante quando você tem critérios para escolher as melhores. Segundo que quando a gente fala de fundos de renda fixa, por exemplo, eles conseguem fazer compras no mercado secundário em melhores condições do que o investidor comum está habituado ou consegue fazer, com taxas melhores, com spreads melhores. 3, diversificação no portfólio. Se você pega um fundo de renda fixa, por exemplo, que tem 10, 15, 20, 30, 40 títulos ali dentro daquele portfólio, você como investidor comum vai ter que ter muito dinheiro para fazer essa diversificação. É claro, gente, que há taxas nos fundos, a gente vai falar aqui um pouco depois sobre isso, a gente não vai negligenciar esse fato. E 4, acompanhamento dos ativos diariamente. Às vezes você aplica naquele ativo ali, você larga de mão e você precisa acompanhar o portfólio. As gestões, elas ficam todos os dias, a equipe todos os dias tem reuniões, comitês, para avaliar se aquele portfólio ele é coerente com o risco, e essa reavaliação é
diária. E aqui que eu vou falar aqui, né? A Z Plus é uma carteira conservadora nossa que a gente estruturou em 2018, que tem basicamente fundos de renda fixa e fundos multimercados de baixa volatilidade. Como o Carlos falou que ele queria aprender ou queria verificar a possibilidade de gerar renda com menor volatilidade, eu separei aqui os fundos mais conservadores que a gente recomenda desde 2018 para a gente ter uma percepção de como a gente pode fazer aqui uma alocação inteligente. Então, olha só, esses são 5 fundos que a gente recomenda de 4 anos e meio praticamente com relação ao CDI. A gente vê que na dispersão aqui que a gente vê, 4 fundos são bem conservadores, né? Pouca dispersão, pouca volatilidade, e um fundo ele é mais volátil, é um fundo que tem marcação a mercado, então é um fundo que a gente gosta, recomenda também. Teve uma queda acentuada ali somente, né? A queda acentuada foi em março de 2020 ali no Covid, mas na média da carteira aí, que são 5 fundos, só esse é um pouco mais volátil que os demais, mas mesmo assim muito menos volátil que um fundo de ação tradicional, tá? Então esses fundos mesclam, né, operações sofisticadas de renda fixa, né, títulos públicos, títulos privados, debêntures. Então, uma combinação, eu pedi aqui para o Caio botar um tiquezinho para esconder quais são os fundos, porque trata-se de recomendações ativas da carteira Z. Então, a ideia aqui é só passar a percepção de se é possível ou não viver de renda com fundos e como é que a gente pode fazer isso, né? Vamos lá. Qual foi a rentabilidade ponderada dos fundos nesse período? O CDI, nesses 4 anos e meio quase, rendeu, vou voltar o slide aqui, ó, 20,32%, e a Z Plus, fazendo uma média ponderada aí dos 5 fundos, rendeu 40,89%, aproximadamente 201% do CDI. Repetindo, gente, não são fundos que a gente escolheu agora, tá? São fundos que a gente já recomenda há mais de 4 anos. Esse 40,89% ou aproximadamente 201% do CDI já é líquido de taxa, de todas as taxas. Já é o valor líquido, somente não de imposto de renda. E líquido de imposto de renda aqui embaixo é 34,76%. Levando em consideração que você resgatou após 2 anos do primeiro aporte, que aí você pega a menor alíquota de 15%. Entendido? Então isso aí deu líquido 171% do CDI. Lembrando, líquido de taxas e líquido de imposto de renda, os fundos que a gente recomenda desde 2018 na carteira Z, os mais conservadores que fazem parte da nossa Z Plus, que é a segunda carteira ali, conservadora barra moderada. E o que eu fiz aqui? Eu falei, caramba, a gente precisa ter poder de compra, a gente precisa não somente saber que ele rendeu 200% do CDI, mas saber quanto ele rendeu acima da inflação. Então eu peguei aqui, nos últimos 10 anos, quanto rodou a inflação e quanto rodou o CDI, só para a gente ter uma ideia de quanto 171% do CDI seria acima da inflação. Então aqui no período de 10 anos, aqui do meio de 2012 ao meio de 2022, até o final de abril ali, a gente tem que o CDI bateu 122,97% e o IPCA 83,85%. É claro que nos últimos meses, né, os últimos 12 meses, principalmente, o IPCA deu uma explodida, a gente está com aquela coisa na cabeça de IPCA muito alto, mas a média dos últimos 10 anos aí, na média não, o valor total foi de 83,85%, o que deu ali, gente, agora sim, uma média de 6,28% ao ano. Então, a inflação, o IPCA, nos últimos 10 anos, deu 6,28% ao ano e o CDI 8,35% ao ano. E aqui eu pedi aqui a ajuda ao mais retorno aqui para calcular quanto seria isso em percentual do CDI, e aqui você vê no canto, deixa eu botar a setinha aqui, não sei se aparece a seta, mas acho que vai aparecer. Então aqui, ó, nesse período aqui de 10 anos, até botei outros benchmarks do mercado aqui, outros indicadores para a gente avaliar. Nos últimos 10 anos, a inflação, o IPCA, a gente botou um período diferente aqui, tá? Até que foi sem querer, mas não muda a métrica do vídeo. Janeiro de 2012 a janeiro de 2022, na verdade, final de dezembro aqui, né? Então, a inflação no período bateu 79,64%, o Ibovespa, só por curiosidade, 80,03%, o CDI, 122,64%, o IPCA, 8%, tá? IPCA mais 8% e 171% do CDI batem praticamente igual. Então, falei para vocês que deu 171% líquido a carteira
Z Plus, os fundos mais conservadores dela nos últimos 4 anos e meio, e vi ali em 10 anos quanto isso seria acima da inflação. Só para a gente ter uma percepção, tá, gente? A gente não sabe nos próximos 10 anos como que vai vir a inflação, como que vem o CDI, né, a Selic. Então a gente traça apenas um panorama, não vou ficar tentando adivinhar aqui. A gente fala com muitos gestores macro que têm uma percepção muito rica, né, que passa para a gente, mas obviamente até eles não conseguem adivinhar, principalmente num período tão largo. Então, supondo, né, que a inflação será similar a essa nos próximos 10 anos, e o CDI também, a gente teria um IPCA mais 8% ao ano, se também esses fundos mantiverem essa rentabilidade. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas com um bom processo de seleção de fundos, a gente acredita que a gente consegue um retorno similar a esse apresentado nos próximos anos, tá? Então aqui a gente comprovou que esses fundos, a rentabilidade deles no período foi IPCA mais 8%, lembrando, líquido de imposto de renda. Lembra que eu fiz o cálculo ali atrás? Então, isso dá aproximadamente 0,65% ao mês líquido de IR que a pessoa poderia retirar, tá? Ou seja, isso acima da inflação. Obviamente, gente, a gente tem algumas questões a serem observadas, né? Eu botei até as observações aqui embaixo. Os fundos têm como cotas, os fundos de renda fixa e multimercados. Só que aqui a gente tem fundos recomendados ali que são líquidos de imposto de renda. Como a gente nesse vídeo aqui só queria ter uma ideia de como seria essa rentabilidade, como é que seria esse viver de renda com fundos, a gente só traçou uma projeção. Líquido de imposto de renda, né? A gente considerou todos com imposto de renda de 15%. Então a gente perde de um lado aqui no Come Cotas e ganha de outro nos fundos líquidos de IR. Então, por isso que eu coloquei essa margem de segurança aqui, que daria para utilizar com uma considerável margem de segurança, 0,50% ao mês acima da inflação, mas o IPCA mais 8 faria com que nós pudéssemos utilizar 0,65% ao mês acima da inflação. Tá? Essa só foi uma margem de segurança. E aqui no final, respondendo a pergunta do Carlos, né, eu queria fazer uma provocação para vocês. Inclusive, essa é uma estratégia que eu utilizo na minha carteira pessoal para viajar, realizar alguns sonhos. Uma carteira que eu estruturo é uma carteira de fundos de investimentos conservadora para fazer isso. A volatilidade é muito baixa. Vocês viram ali que dos 5 fundos, somente um tem uma volatilidade um pouco maior. Então, a provocação é, por que não estruturar uma carteira conservadora de fundos e utilizar como renda? Obviamente não em todo o seu portfólio, mas por que não um percentual do seu portfólio destinado a esse fim? Eu acho muito interessante, eu faço isso há muitos anos. E aqui o asterisco aqui é sempre observar a liquidez dos fundos. Naqueles fundos que eu coloquei ali, que a gente recomenda, tem fundos que têm liquidez em 2 dias, outros têm liquidez em 10 dias, em 30. O que tem liquidez menor tem 120 dias. Então, com o mínimo de planejamento, a gente consegue viver de renda com fundos de investimentos, pelo menos de uma parte do portfólio. Você vai viajar em abril, você pode resgatar ali o fundo em janeiro, 4 meses depois ele cai na conta. Até lá você fica utilizando o fundo D+2. Entende? Então não é difícil, é muito fácil você conseguir planejar, viver de renda com fundos de investimentos. E é uma estratégia bastante inteligente. E a provocação que a gente sempre faz na carteira Z, que a gente gosta, é o nosso jargão aqui, a frase do Steve Jobs, que é: concentre-se no que você é bom e delegue todo o resto. Quando você investe em fundos, você não precisa, na unha, ficar avaliando os ativos, reavaliando ao longo do tempo. Quando você delega para boas gestões, te sobra tempo para você viajar, para você gerar mais valor naquilo que você é bom e focar no que é mais importante. Você focando no que você é mais importante, gerando mais valor, você consegue até aportar mais, o que é principal, né? É mais válido você aportar mais e poupar do que você rentabilizar a todo custo no mercado. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido. É um vídeo bem simples para explicar uma estratégia que eu utilizo da minha carteira de geração de renda com fundos de investimentos, e você pode utilizar na sua carteira também. É só importante você fazer um bom processo de escolha de fundos, assim como as pessoas que vivem de renda com ações fazem esse processo, né, essa escolha minuciosa com ações, fundos imobiliários. É só mais uma alternativa que a Carteira Z queria passar para vocês. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta no nosso Instagram, @carteira_Z, a gente abre todo sábado para perguntas. Você pode perguntar à vontade, também tem um direct, você pode também fazer o seu questionamento. Vai ser um prazer atendê-los e servi-los, beleza? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Esse conteúdo eu acho que pode ajudar muita gente, que às vezes aquele
aquela pessoa que não tem estômago para volatilidade, para talvez montar uma carteira de fundos em uma parte do portfólio e começar a vislumbrar viver de renda com esses fundos de forma inteligente, tá? Então compartilha com essa galera e eu te encontro aqui no próximo vídeo do canal da Carteira Z. Um abraço, até a próxima.